A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Luciana Gomes da Silva e a gente está fazendo aí alguns vídeos. Essa semana especificamente, a gente já falou sobre sabedoria, nós já falamos sobre como adquirir essa sabedoria, o valor dessa sabedoria, e agora a gente vai falar sobre o homem como imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis 1:26, que diz assim, ó: Vaiomer Elohim nase Adam, Betsalmenu Kidmutenu. Gênesis 1:26, e disse o Senhor: façamos o homem a nossa imagem, Selem, e a nossa semelhança, Demut. Existe alguma importância em estudarmos o Antigo Testamento? Existe. Vai respondendo aí para mim, vai assistindo o vídeo. Existe ou não existe algum valor em se estudar textos assim do Antigo Testamento, principalmente em hebraico? Tem algumas pessoas que têm contato comigo e elas dizem: olha, Luciana, os meus líderes disseram que basta estudar o português, deixa o hebraico, deixa o grego para lá. O que vocês acham disso? Nós precisamos ou não estudar textos assim do Antigo Testamento? Outra pergunta: existe algum princípio nesse texto a ser aprendido pela igreja, a ser compreendido pela igreja? O que vocês acham? Principalmente textos da Torá, que é ali o conhecido Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Existe algum valor em aprendermos esses princípios? Vai respondendo aí para nós, tá? O quanto sabemos da nossa fé, das bases da nossa fé cristã. A nossa fé cristã provém-se, retirada do judaísmo. Para você que não sabia disso, fica sabendo agora. A nossa fé cristã é retirada do judaísmo. Tem muitas semelhanças, até mesmo o nome aí pentecostal, né? Todo mundo gosta de ser chamado de: eu sou pentecostal, eu sou da igreja pentecostal. Esse termo, de onde provém isso? Não é só de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi um cumprimento de algo que está lá em Levítico. Está lá em Levítico. Tá bom? Principalmente, princípios assim que nós carregamos, como Páscoa, primícias, Cordeiro de Deus. Não há como entender essas coisas se não compreendermos o Antigo Testamento. Eu venho batendo aqui nessa tecla, repetindo aqui para vocês. Não tem como entender essas coisas sem entender o Antigo Testamento, sem entender esses princípios. A gente vai inventar alguns valores para isso, a gente vai florear alguns valores para isso. Mas o que realmente é o tempo do Pentecostes para os judeus e para a igreja? Qual é essa divisão aí? Em que meio isso se separa? Muito bem. E Jesus? Responde aí para mim. Jesus nasceu na lei ou Jesus nasceu na graça? Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasce na lei ou na graça? Onde Jesus se encontra e como Jesus vive? Já falei para vocês aqui, quem assiste os meus vídeos já sabe a resposta. Jesus nasce na lei, cumpre toda a lei. A lei, como diz Paulo, é o aio, é o ensinador, pedagogo. A palavra grega ali por trás de aio, por trás de ensinador,
é aquele que pega na mão e instrui, essa é a lei. Não há como instruir uma criança a ler, a escrever na escola sem um pedagogo. A criança, nos primeiros anos escolares, precisa de um pedagogo. E a igreja também. A lei é esse pedagogo que pega na mão e dá os direcionamentos, aí vem Cristo e cumpre tudo isso. Ele diz lá na cruz, está consumado, está cumprido, tá? Jesus, ele nasce e faz tudo que a lei determina que seja feito. E a gente vai respondendo essas e a outras questões ao longo desse vídeo. Tem alguma dúvida também? Luciana, não compreendi muito bem esse conceito? Pode enviar aqui nos comentários que a gente responde. Às vezes eu troco algumas palavras aqui falando rápido, tá? Perdoe aí a dicção, nosso mineirês, que eu não sou judia, tá? Eu sou mineira, nascida e criada em Minas Gerais. Então, Elohim, ele faz aqui uma criação, ele faz uma formação do homem, e essa palavra no hebraico, assá, o verbo criar aqui, é bem diferente, tá? Bem diferente. Vou ajeitar meu caderno de anotações aqui. É bem diferente de quando ele usa lá em Gênesis 1:1. Em Gênesis 1:1, o verbo usado ali é bará, criar do nada. Deus, no princípio, criou Deus, criou ali do nada. E agora ele vem formar o homem de alguma coisa. E o verbo aqui é assá. Assá. Criar a partir de algo. Como assim? O homem foi criado a partir do pó da terra e da água? Como vai fazer um barro ali, moldar pó? Nós precisamos da água. Mais uma vez aqui, dá abertura para pensarmos, o que é o homem, só pó, sem a água, que é o Espírito Santo de Deus. Façamos o homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, formando esse homem, e ele diz a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele cria a partir do algo, ele faz como um oleiro, criando a sua obra. Deus Elohim, ele cria, ele faz, ele molda do barro. Interessante que aqui está Elohim. Em Gênesis 1:1 também, Elohim. Elohim é uma palavra para Deus, mas é uma palavra que está no plural. Ela é singular, mas o finalzinho ali, Yud, Mem, do hebraico, as letrinhas hebraicas, elas são plurais, Elohim. Existem outros títulos de Deus, existe, tá? E nome, Deus só tem um nome. Ele se apresenta com um nome. Qual o nome de Deus, Elohim. O título de Deus, o Deus Criador. E Yud, Rei, Vav, Rei, Yehová. Essa é uma dos modos, de pronunciar esse tetragrama. Esse é o nome de Deus, um nome só que Deus se apresenta, é esse, tá? Elohim, El Shaddai, Adonai, são títulos de Deus, tá bom? Então Elohim, ele molda Adão. A palavra Adão na Bíblia hebraica, ela aparece várias e várias vezes, até lá no livro de Jó, quando ele fala do homem em sua essência, na sua pureza. O homem, a humanidade, não diz respeito só a Adão do Éden,
mas fala de um todo da humanidade. Adão tem seu derivado aí de Adamá, que é terra. Edom, que é vermelho. Dan, que é sangue. São palavras ali que compõem esse hebraico, que é maravilhoso estudar. Essas palavras que são derivadas. Deus, então, cria, e ele tem essas duas características principais aqui no texto: imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Antes de passarmos aqui para essas palavrinhas aqui, nós sabemos que após a queda, o homem perde esse brilho, essa imagem, essa semelhança distorcida no homem. E Deus sempre agora vai em busca desse homem. Ele quer estar perto desse homem, mas o homem se corrompe, se corrompe, se corrompe. O único perfeito, a gente vai falar dele, que é Cristo. O que o Novo Testamento diz sobre isso, a gente vai falar daqui a pouquinho também. A palavra para imagem, Tselem, tem muito a ver com sombra. Céu, sombra, semelhança, figura representativa. A imagem, tá? A imagem é a mesma, no mesmo sentido, a mesma natureza. Como assim? A gente vai explicar. Semelhança aqui, semelhança nós temos demut, forma, modelo, vem de damá, comparado a. Se Deus tem uma base para criar o homem, ele olha para si mesmo. O homem é criado segundo a natureza de Deus. Quando a gente vai lá ler em Gênesis, fala assim: e criou os animais segundo a sua espécie, segundo a sua natureza. O cavalo, a zebra, enfim, aqueles animais que têm a mesma natureza. Peixe, animais marinhos, têm a mesma natureza. Mesma natureza de Deus. Ser como. Fomos criados à semelhança, à natureza eterna. Eclesiastes diz que nós carregamos a eternidade dentro de nós. Lá em Levítico, não, em Êxodo 25, quando Deus, Êxodo 25, 8, se não me engano, quando Deus vai trazer a arca da aliança para habitar no meio do povo, a palavra ali é habitar dentro deles. E Deus faz aquela arca, aquele tabernáculo, para que eu habite aonde? Dentro deles. O desejo de Deus é que essa eternidade esteja dentro de nós. Você já entendeu aí que nós temos o Espírito Santo de Deus, que foi nos dado até a consumação dos séculos, e onde ele habita. Vós sois o templo do Espírito Santo, existe dentro de nós uma eternidade que habita aqui dentro de nós. Existe a eternidade de Deus dentro de nós. E a gente vai entender isso. O homem pensa, o homem tem capacidade criativa também. Estou gravando aqui com o celular. Na minha frente tem um computador. Eu tenho um foninho de ouvido. Eu tenho um mouse aqui de computador que ele é sem fio. Como isso pode acontecer? Porque Deus deu inteligência para o homem. Somos seres criativos também. Escrevemos livros, pensamos, poesia, música, artes, as mais belas canções.
a eternidade dentro de nós. O homem pensa, o homem pensa, o homem tem sabedoria, o homem ama, o homem é justo. E pensar nesses atributos de Deus e virtudes em nós nos faz crescer em fé, nos faz ancorar nesse Deus. Eu não estou sozinha, eu tenho dentro de mim eternidade. Deus me criou com um propósito, a sua imagem e semelhança. Eu não sou um mero animal, fruto do acaso, que meu corpo, minhas regras, não é bem assim. E é bem complicado hoje falarmos dessas coisas, porque os cristãos têm sofrido perseguições nas redes sociais também, quando ensinamos também, tá? E no Novo Testamento existe também a ideia do homem como imagem e semelhança de Deus, sim, existe. Vamos ler lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é sempre Paulo, né, que traz essas revelações para a igreja. Capítulo 11, versículo 7. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e glória de Deus. Imagem e glória de Deus. Hebreus também fala de Cristo. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 3. Cristo agora. Vou ler o versículo 1. Hebreus 1, eu gosto muito desse versículo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, falou aos nossos pais pelos profetas, e agora, nesses últimos dias, ele nos fala pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Se Deus estava olhando para algo quando ele nos fez olhando para o Senhor Jesus Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. E aí vai. A carta aos Hebreus é linda. A expressa imagem de Deus, o homem, para Paulo é a imagem de Deus, e Cristo a expressa imagem de Deus. Se Deus Pai, Ele é o molde, né? Vamos dizer assim, a imagem perfeita. Copia e cola, né? A imagem perfeita. Colossenses 1,15, vamos ler mais? Filipenses, Colossenses. Colossenses 1,15. Mais uma vez, falando de Cristo, versículo 13. 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, e Cristo, qual é a imagem do Deus invisível. Se Deus tem uma imagem e essa imagem é perfeitinha, não como uma sombra, mas uma imagem perfeitinha, é Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja bem, quando Deus cria Adão, imagem e semelhança, muitos teólogos acreditam que essa imagem ela é borrada, ela é distorcida pelo pecado, pela queda, pela desobediência. E aí vem Cristo e nos resgata, nos dá redenção e nos retoma a esse lugar, nos entrega de volta a essa posição de sermos imagem, de sermos semelhança de Deus.
de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória até a estatura perfeita de Cristo, de glória em glória, tá? A cruz, então, ela é o marco, ela restaura a imagem perdida no Éden após a queda. Essa imagem, então, é perfeita no primeiro Adão e no último Adão ela é restaurada e nós seremos restaurados com Cristo. Temos redenção com Ele e agora, por meio de Cristo, nós também teremos a restauração, a redenção. Eu estou falando de salvação. Qual que é o resultado da obra de Cristo na cruz, do mistério da cruz, da mensagem da cruz? Salvação, restauração. Teremos os nossos corpos transformados. Glorificação. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos ler mais um pouquinho. Vou pegar mais um texto aqui para vocês. Analisem depois esse texto, leia eles. Romanos 8, 29. 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aquele que ele predestina, ele também chama, e aquele que ele chama, ele justifica, e o que ele justifica, ele também glorifica. Existe um processo, um passo a passo, e Cristo nos guia nesse passo a passo da redenção, da glorificação, da justificação e, por fim, a glorificação. Cristo, Cristo, Cristo. Segunda carta aos Coríntios. Vamos ler? Três 18, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse processo de salvação, de redenção, como entender isso se não entendermos Gênesis 1, 26? Que Deus nos fez perfeitos, nos fez a sua imagem e semelhança, isso se desfez com a queda. E agora nós temos redenção, nós temos salvação, nós temos motivos para dar glória a Deus e dizer muito obrigado por essa restauração perfeita e plena em Jesus Cristo. Onde vai ser o ápice dessa restauração? Porque agora, como diz o apóstolo Paulo, dentro de mim, Romanos capítulo 7, existe uma luta ali, carne e espírito, porque somente com a glorificação. Existe há 3 modos aí da salvação: salvação passada, presente e futura. Depois a gente fala sobre isso. 3 modos aí dessa salvação. Quando nós falamos de metanoia, mudança de mente, é um processo da santificação presente. Ele nos libertou da condenação, nos liberta das garras do pecado e nos libertará para sempre do pecado. É um processo, nós estamos em um ciclo de salvação. Quer aprender sobre isso? Tem vários vídeos bacanas na internet. Procure sempre bons professores para estudar, tá? Analise, critique o texto, mas se apegue ao que a Escritura diz. Não estou aqui para trazer para você um conteúdo uau, que lindo, porque a palavra de Deus por si só ela já é uau. Tem uma amiga que diz que Deus é chique. Que interessante. Deus, ele é perfeito. Perfeito em toda a sua plenitude.
Deus é bom. Estude com quem te leve a Cristo, tá? Nós falamos sobre isso, falamos desse mistério, né? E nós temos todo esse tesouro, como diz Paulo, tá até marcado aqui, ó. Temos todo esse tesouro, o Espírito Santo, a vida eterna, a salvação, mas ele diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro, muito cuidado. Vaso de barro, para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu sou bonzinho, vivi bonzinho a vida inteira, não preciso dessa salvação, será? Não preciso de Cristo para chegar até Deus, será? Precisamos, mas para entender essas cartas de Paulo, para entender o Novo Testamento, precisamos compreender o Antigo Testamento. O nosso Deus não se divide aqui o meio da Bíblia para lá e para cá, não. Ele é o Deus do todo, da Bíblia toda, para o homem todo. Como assim? Toda. Antigo Testamento, Novo Testamento. Para quê? Para o homem todo, corpo, alma e espírito. A Sagrada Escritura, ela vai tratar a nossa alma, a nossa psique, as nossas emoções, vai curar a nossa alma. Oh, porque te abates, oh minha alma, porque se abala dentro de mim. Deus se preocupa com isso, nos mínimos detalhes da nossa vida, com o nosso corpo físico. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tem cura também para o nosso corpo físico e tem cura para o nosso espírito. Restauração, avivamento. Ele aviva o nosso espírito e habita dentro de nós. Mais uma vez, ontem eu falei, vou falar de novo, o que você ouviu aqui pode não ser novidade para você. Pode não ser, você já ouviu isso várias vezes. Pode não ser novidade. Mas se atente a isso. Agradeça a Deus pela sua salvação. Eu estava ali ouvindo um hino. Mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor. Mais humilhado, cheio de amor, faz-me mais grato a ti, Senhor. Sou boa para cantar não, gente. Mas eu indo da harpa cristã, faz-me mais grato a ti. Seja grato a Deus pela salvação. Não foi algo fácil, foi uma restauração de Gênesis. Restauração completa. Tá? Que Deus te abençoe. Não se esqueça, tá? Compartilhar os nossos vídeos é muito importante. Participar, comentando é muito importante. Deixar o seu joinha, meu Deus, faz muita diferença para nós. E assistir, né? Assista até o final, entenda, compreenda, anote. Estude a Sagrada Escritura, né? Estude a Bíblia. Gaste seu tempo com Deus. Na verdade, você não está nem gastando, você está ganhando seu tempo com Deus, né? Existe aquela expressão assim, tô indo orar e vou pagar preço. Você não está pagando preço orando, é um privilégio falar com Deus, né? Deixa essa expressão de lado. Não estamos pagando preço. O maior preço já foi pago e foi pago com o sangue da nossa redenção, o sangue do inocente, do perfeito, do último Adão. O sangue de Cristo, tá? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.